Boa tarde, conselheiros, conselheiras, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma reunião do Conselho Municipal de Educação. Nós temos uma previsão de término para as 16h30, porém, caso nós consigamos o cumprimento na íntegra da pauta, poderemos finalizar mais cedo. Sem mais delongas, Carlos, vamos à apresentação da nossa pauta, por favor. Bem, senhora presidente, nessa data temos 5 itens de pauta. O primeiro é a aprovação da ata da reunião anterior. O segundo item é a análise das solicitações de autorização de funcionamento das escolas de educação infantil do município de São Bernardo. O terceiro item é a apresentação do monitoramento do Plano Municipal de Educação, realização 2024, Plano Municipal de Educação 2023, realização 2024. O quarto item é sobre a resolução de matrículas para o ano letivo de 2025. E o quinto e último item, senhora presidente, são os informes e outros assuntos. Muito obrigada, Carlos. Então, vamos passar à aprovação da ata da reunião anterior. Os conselheiros receberam a ata por e-mail enviada para pelo Carlos na ocasião da convocação. Então, foi aquela reunião que nós tratamos do monitoramento do plano, demos uma ênfase para a questão da educação inclusiva, né, e o monitoramento de todo o sistema de educação especial no município de São Bernardo do Campo. Também tivemos a apresentação do IDEB anos iniciais, e gostaria de saber se algum conselheiro tem algum acréscimo, supressão ou destaque para a ata. Não? Senhora presidente, não há manifestações no chat. E a conselheira Luciana justificou sua ausência por conta de questões médicas. Ok, então peço aos conselheiros que se manifestem pelo chat, pela aprovação da ata. Carlos, por gentileza, faz o controle. Presidente, informo nesse momento que nós já temos votos para aprovação da ata do 161ª reunião ordinária do Conselho. Perfeito, Carlos. O próximo item da pauta são as autorizações de funcionamento, correto? Convido, então, a nossa conselheira Eliane para a sua explanação. Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheira. Estou à disposição, Carlos. Vai começar pelo caminho certo ou pelo caminho errado? Eu acho melhor pelo caminho certo. Perfeito. Para termos um futuro feliz. Mais perfeito ainda. Essa escola é uma escola particular. Ela renovou a documentação de segurança conosco. Está tudo em ordem. A comissão de orientadores pedagógicos comparece no espaço. E eu trago aqui uma amostragem para vocês. Parque. Salas de referência. Cozinha. Lactário. Trocadores. Aí tem uma indicação, instalar corrimão na altura das crianças, bem como fita antiderrapante. Eu vou sugerir também, acabei percebendo agora que não... Aí, Carlos, além de colocar na altura das crianças, precisa ser no contraste da cor também, né, Renata? Sim. Percebi, né?
Eu vou mandar um e-mail para a escola fazendo essa solicitação, tá bom? Isto posto, a documentação, parecer conclusivo da equipe de orientação, eles são favoráveis à autorização de funcionamento. Muito obrigada, conselheira Eliane. Algum conselheiro quer fazer alguma observação, quer fazer alguma pergunta? Temos alguma questão com essa escola? Ok. Podemos passar, então, para a votação. Por favor, manifeste-se no chat parecer favorável ou não favorável ao caminho certo. Senhora presidente, há manifestações no chat pela emissão do parecer CME número 48, favorável à autorização de funcionamento do Centro de Convivência Caminho Certo Limitado ME, com a validade condicionada aos documentos que instruem o processo, tendo sua menor validade o AVCB, data de 14/2/2026. Tá, só por uma questão aqui de dúvida, conselheira Eliane, essa fachada é uma porta de ferro embaixo, e a escola funciona em cima? Como que é isso? Aqui pelo que me disseram, aqui é uma entrada que fica fechada, eles entram pela lateral. Aqui é o atendimento de quem chega, né? Mas o atendimento das crianças é feito em cima e embaixo ou somente em cima? Pelo que a orientadora eu não estive nessa escola, não conheço em loco, mas o que foi dito é que funciona em cima e embaixo, os dois espaços. Tá, faz uma observação, pede para dar uma Faço. olhadinha, por favor, porque essa Faço. porta de ferro, ela não remete a uma escola, né? Ela remete a alguma outra coisa, enfim, uma lanchonete, talvez, para ser bem delicada. Tá bom. Eu já Pois não, tô. conselheira Renata, pode falar. Se atende em cima e embaixo, tem que ver como que é o acesso, né? Aí tem que ver direitinho. Se tem como quem não tem algum tipo de deficiência acessar a parte de cima? Não sei desses detalhes, conselheira. Tá, então faz o encaminhamento, conselheira Faço. Eliane, de fazer algumas perguntas. Embora a documentação esteja em ordem, né? Haja um parecer favorável da orientadora pedagógica, fica um pouco de dúvida com relação a essa fachada, né? Também com relação à ventilação, né, para as crianças embaixo. Então, não há óbice quanto à aprovação, porém, você pode anotar que o Conselho Municipal de Educação deseja saber essas informações. Conselheira Rosa, por favor. Boa tarde, conselheiros. Boa Eu tarde. ia comentar exatamente essa questão da aeração, porque dá a impressão que com a porta de metal fechada, esse salão provavelmente não. E é um prédio que tem vizinhos dos dois lados, dá a impressão que não tem janelas, deve ser escuro. Né? Isso, por isso que eu Dessa acho bom a sensação. gente fazer uma recomendação, viu, a conselheira Eliane? Acho que uma visita em loco, só para que o conselho fique tranquilo em relação a Pode isso. deixar. E aí você dá um prazo até a semana que antecede o próximo pleno, tá bom? Tá bom. Tá Nós bom. não temos assim a questão de óbice à aprovação, mas como é um ambiente que cuida, né, atende crianças pequenas, são informações importantes, e também essa questão da acessibilidade que a conselheira Renata Lilian trouxe, tá bom? Tá bom. Anotado. Obrigada. Próxima escola, por favor. Pode ser a Scalenos Baby? A Scaleno também é uma particular que está com a documentação renovada, fica localizada no centro de São Bernardo. Entrada ao parque, salas de referência, refeitório, fraldário. Aí algumas indicações de colocar
placa com identificação nos banheiros, trocar ou realizar a manutenção dos colchões avariados e instalar porta telada no refeitório. Isso posto, as orientadoras manifestam-se favoráveis, os orientadores, né, à renovação da autorização. Obrigada, conselheira Eliane. Algum conselheiro quer fazer alguma pergunta? Notou algo que chamou atenção? Alguma indicação? Podemos prosseguir então, Carlos, com a votação, por favor. Senhora presidente, há manifestações no chat quanto à aprovação da emissão do parecer número 49, sobre um parecer favorável quanto à autorização de funcionamento da Scalenos Baby, Escola Infantil Scalenos Eireli, Scalenos Baby, uma validade condicionada ao alvará de funcionamento, cuja validade é 19/8/2027. Muito obrigada, Carlos. Conselheira, próxima escola, por gentileza. Vamos para Futuro Feliz, Carlos? Futuro Feliz é uma creche parceira localizada ali no Montanhão. Ela ela iniciou o ano passado, em meados de agosto do ano passado. Ela volta por conta do vencimento da documentação, né? Então foi feita a atualização dos documentos e eu trago novamente para apreciação do pleno. A escola, ela vem, né, trabalhando assim, eu aqui na sessão não tenho nada relacionado a reclamações, né, todas as vezes que a gente vai lá, a comunidade super aprovou a entrada dessa escola, ativação dessa escola novamente lá no bairro, né? Porém, a gente percebe aí nas fotos que lá é uma região muito úmida, que é do Riacho Grande, então, de tempos em tempos, de época de férias, de recesso, sempre eles vão ter que estar fazendo uma revisão aí na pintura, na parte de umidade da escola, porque está centrada numa região bem úmida, tá bom? Solário. Salas de referência. Refeitório. Cozinha. Fraldário e banheiros infantis, foi indicada a adequação do colchonete, do colchão, né? Porque está um pouquinho diferenciado da bancada, foi orientado para fazer isso já. E manutenção, pintura das áreas externas, crianças não têm acesso a esse corredor. A gente só traz para amostragem da parte de lá do riacho como é úmida, e a gente já disse para eles ficarem atentos à necessidade de renovação da pintura, do cuidado aí com essas áreas. Mas aí tem um portãozinho, essa eu sei porque eu estive lá várias vezes, e não tem acesso de criança nesse espaço. É um local que a gente pode dar a volta na escola, um adulto, né? Mas não é utilizado por crianças e funcionários. E a sala de aula aqui do lado já está mostrando algumas infiltrações também, que a gente pede para eles ficarem atentos e, quanto antes, resolver esse problema. E a autorização de funcionamento, os OPs manifestam-se de forma favorável à renovação. Conselheira, a Futuro Feliz 5 é a do Areião ou do Centrinho do Riacho? Do Areião. Tá ok. Algum conselheiro quer fazer alguma pergunta? Alguma observação sobre o Futuro Feliz 5? Carlos, podemos prosseguir?
Senhora presidente, já há manifestações favoráveis no chat quanto à emissão do parecer CME número 50 para a Associação A Palavra de Deus, Centro Educacional Infantil Futuro Feliz 5, convalidando uma autorização de funcionamento com validade até 25/6/2025, conforme documentos que instruem o processo. Obrigada, Carlos. Conselheira Eliane, próxima escola, por favor. Vamos para a BASC, Carlos? Pode ser. A BASC também, né, fica numa região úmida de São Bernardo, que é lá Nova Arenga, no Las Palmas. Então, essas escolas, a gente está sempre atenta à manutenção aí da pintura. Então, a gente traz para renovação por conta dos documentos e uma amostragem da escola e os indicativos de melhorias também. Parte externa da escola, brinquedoteca. Salas de referência. Cozinha, despensa. Refeitórios. E adequações a realizar. Instalação de armários na cozinha, pois os utensílios ficam acomodados em caixas organizadoras. Remoção de tela de proteção na instalação. Tela de proteção e telas milimétricas em todas as salas de referência. Manutenção da pintura das salas de referência. Parecer conclusivo da equipe, eles manifestam-se favorável quanto à autorização de funcionamento. Muito obrigada, Eliane. Imagina. Os conselheiros têm alguma observação sobre a BASC 1? Conselheira Rosa? Eu vi que a fachada é parecida com a outra, com o mesmo tipo de porta. Talvez coubesse a mesma observação para essa escola, não é? Agora eu fiquei em dúvida se essa porta, diferente da outra, parece que ela abre para dar uma fachada, né? Aí eu não tenho certeza como que é, você sabe? Parece salão comercial também, né? Ela simplesmente aqui é a secretaria logo de entrada, né? Ela fecha, faz essa fachada, mas ela mantém-se aberta essa parte assim meia porta para atender. E na segunda porta da esquerda? Fica fechada? Para lá, fica fechada. Onde está escrito a BASC, tá vendo? Isso. É um salão? É uma sala de aula? É um salão. Essa escola, Rosinha, faz tanto tempo que eu estive, assim que eu entrei, eu não queria falar bobagens aqui, né? Eles têm 3 unidades, eu preciso ter certeza de qual é esta, porque eu lembro de entrar por essa porta. Agora, essa aqui do lado, essa branquinha do lado, eu não tenho certeza absoluta, mas eu posso averiguar. Talvez coubesse a mesma observação da primeira, né? Essa está bem fácil de eu estar vendo. Podemos dar o mesmo encaminhamento, conselheira Eliane, para verificar a questão se ela fica suspensa, né, durante o atendimento das crianças, como é a questão da ventilação. Tá bom, pode enfim, deixar. essas questões, tá bom? Perfeito. Acho que é bom ficar como encaminhamento, isso sim. Mas essa acho que não funciona nada em cima, né? Diferente da outra nesse sentido. Isso. Eles não tomam sol da laje, né? Eu acredito que não, senhora presidente. Tomara que não. Então, tá bom. Alguma outra observação, conselheiros? Nós já votamos, Carlos? Essa não. Por favor, conselheiros, podem se manifestar, por gentileza?
Senhora Presidente, há manifestações no chat de aprovação para a emissão do parecer CME número 51 para o PS, Projeto Mão Amiga, ABASC, Associação Brasileira de Ação Social Cristã, com a validade condicionada aos documentos que instruem o processo, onde localizamos a menor validade no laudo de segurança e estabilidade, vencendo no dia 11 de maio de 2025. Muito obrigada, Carlos. Vamos à última escola, conselheira Eliane. Vamos, é uma parceira também, a Jesuifrans 4. Essa escola fica no Planalto, atende a 60 crianças, e o motivo realmente é a da renovação da documentação. Volta lá, Carlos, por favor. Próximo. Essa é a parte externa da escola, que tem alguns brinquedos. Eu soube que essa cerquinha aí de segurança, eles põem e tiram, né? Não fica exposto o tempo todo. E no GT nós tivemos apreciação da escola e a nossa conselheira Renata, ela faz uma orientação que eu já passei inclusive para a escola sobre as cores do emborrachado do parque, do contraste das cores, né? Que são cores fortes, para quem tem algum tipo de comprometimento de saúde pode não ser favorável, né, Renata? Então seria ideal que não tivesse esse contraste tão forte, azul e preto, né? Que fosse Isso, é cores porque mais ele dá suaves, ou uma cor só, né? aquela embaralhada na vista, né? Quem tiver Tá. labirintite ou outro problema pode causar acidente. Já passei a orientação para a escola, viu? Renata, te dando uma devolutiva, como nós temos o GT, que antecede o conselho, algumas coisas que é apontado pelo GT, eu já vou dando providências, tá bom? Sala de referência. Espaço lúdico, refeitório. E instalar fita antiderrapante na rampa de acesso à creche, além do corrimão duplo com barras de segurança e guarda-corpo. Tá bom? Eu acho que a próxima já é o parecer da OP, Carlos? Isso. Isso posto, a comissão de orientadores, né, manifestam de forma positiva quanto à renovação da autorização. Só um minutinho, Carlos. Alguma colocação de algum conselheiro? Pode se manifestar pelo chat, por favor. Senhora Presidente, há manifestações no chat favoráveis quanto à emissão do parecer CME número 52 para o Instituto Jesue Educação Infantil SIV Lar Escola Jesue Frentes, com a validade condicionada aos documentos que instruem o processo, tendo a menor validade 19/9/2026, o laudo de segurança e estabilidade. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, conselheira Eliane, pela Eu que apresentação. agradeço. Ficam, então, aí os encaminhamentos. Carlos, o próximo item da pauta, por favor.
Próximo item da pauta, senhora presidente, é o monitoramento do Plano Municipal de Educação 2023, realização 2024. Qual é a conselheira que vai fazer a apresentação? Conselheira Nádia, né? Então, conselheiros, em continuidade às nossas ações, no pleno passado, a conselheira Caroline Takeuchi trouxe as considerações a respeito da publicação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, cujo resultado foi publicado em 14 de agosto. Então, nós conversamos um pouco sobre os resultados dos anos iniciais e, em continuidade, nós combinamos de trazer também os resultados com comentários do anos finais, que é da responsabilidade do governo estadual, né, da Secretaria Estadual de Educação. Em São Bernardo do Campo, nós temos apenas uma escola que oferta anos finais, que é a Escola Municipal de Educação Básica Bilíngue Neuza Baceto. Então, ela tem uma especificidade de atendimento das crianças surdas, né? Então, dos jovens e dos adolescentes surdos. Então, para essa escola, não se aplica a questão de aferir o IDEB. Então, eu convido a conselheira Nádia, recém-chegada aqui no Conselho, para a sua explanação, destacando que é muito importante para o Conselho Municipal de Educação que ele possa observar as transições entre as etapas de ensino, né? Então, segundo a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os municípios, eles são responsáveis pela educação infantil e anos iniciais em geral, né? Anos finais e ensino médio, responsabilidade do governo estadual. Porém, na perspectiva do regime de colaboração, nós estamos sempre destacando, né, tanto as responsabilidades das esferas federal, estadual e municipal, e também numa perspectiva de continuidade da qualidade da aprendizagem dos estudantes. Então, é muito importante que todos os conselheiros acompanhem os índices, né, esses indicadores de qualidade, inclusive em virtude de, por vezes, acontecer, né, alguns fenômenos educacionais, como, por exemplo, o abandono e a evasão. Isso, existem dados, né, que há um acontecimento maior, ocorrência maior com relação aos jovens, né, quanto para o município também o retorno para a educação de jovens e adultos no caso dos anos finais, né? Então, o município de São Bernardo do Campo, sistema municipal, ele atende a educação de jovens e adultos anos iniciais e também anos finais. Então, por vezes, quando no percurso da escolaridade dos jovens ali com relação ao sistema estadual, seja por que motivo for, né? Muitas vezes eles retornam para finalizar os anos finais conosco, ou também no estado, ou ainda também acontece no ensino médio. Então, o acompanhamento desses indicadores e essa explanação da conselheira Nádia, ela tem esse destaque, essa importância para que a gente possa conhecer as nossas crianças, os nossos estudantes, quando são encaminhados para os anos finais e para, consequentemente, em continuidade no ensino médio, como está o desempenho, né, o que precisa qualificar, o que precisa melhorar, e isso sempre vale de experiência, aprendizagem para ambos os sistemas, né, pois também é uma questão de como os nossos também saem e estão sendo encaminhados aos anos finais, e aí há toda uma reflexão sobre isso. Então, eu convido aqui a conselheira Nádia para discorrer sobre a meta 7. Conselheira Nádia, você está aí? Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer revê-la. Prazer. Muito prazer estar aqui novamente, viu? A sua palavra, então, conselheira. Tá, muito obrigada. Pode passar, Carlos. Eu trouxe para essa reunião um apanhado geral sobre a trajetória, né, dos resultados do IDEB, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Fiz um comparativo dos dados Brasil, o atendimento na rede pública, e, por fim, eu fecho com o município de São Bernardo do Campo. Pode passar, Carlos. É importante destacar que o IDEB, né, ele é um medidor de qualidade do aprendizado nacional, tá? Ele também estabelece metas quanto à melhoria da qualidade do ensino ofertado. Destaquei aqui para vocês
que esses índices, né, essas médias, elas vêm, esses resultados vêm tanto da Prova Brasil, né, ninguém escuta falar de prova do IDEB, né, escutamos falar de Prova Brasil, porque os resultados vêm aí da Prova Brasil, né, e do SAEB. Essas provas, elas são realizadas a cada 2 anos para os alunos, né, e abordam questões de língua portuguesa e matemática. Todas as escolas, existem a média própria, né, da unidade e também as metas que precisam atingir. Lembrando que o objetivo único é de alcançar a nota 6, que era de alcançar a nota 6 até 2022, tá? Isso nós não prevíamos a pandemia no meio deste caminho. E por que a nota 6? Porque é a média correspondente dos países desenvolvidos. Pode passar, Carlos. Eu destaco para vocês agora o ensino fundamental. Propositalmente, esses números, eles estão coloridos de formas diferentes. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Então, esse primeiro item aí do ensino fundamental, lembrando que esse é o resultado de 2023, tá? Esse primeiro item do ensino fundamental é o resultado somente do aprendizado. Lembrando que a nota final, ela corresponde ao valor tanto do aprendizado como do fluxo, tá? O fluxo é o índice de aprovação. O aprendizado, ele é medido a partir do resultado das avaliações que os alunos realizam. O fluxo, ele vem com base no censo escolar, a quantidade de alunos que foram aprovados, tá? Então, em 2023, o ensino fundamental teve como aprendizado a nota 5,53. Destaquei aí que quanto maior as notas, maior o aprendizado, né? Lembra que no slide anterior eu falei que até 2022 a nota deveria ser 5, né? Ou, desculpa, 6. Aqui nós já temos uma nota 5,53. Porém, não medimos só o aprendizado, medimos também o fluxo. Então, portanto, é feito um cálculo, né? O fluxo em 2023 foi 0,97. Por que isso? Porque houve reprovação, por isso que a nota não foi maior, né? Essa reprovação no ensino fundamental, ela é caracterizada pelo abandono, tá? E já que nós temos um regime aí de progressão continuada, então esse fluxo ele é bem caracterizado pelo abandono. E então, calculando esses valores aí, o ensino fundamental ficou com a nota 5,4, tá? Agora eu quero falar sobre o que destaquei abaixo desses valores. Então, a nota 5,53 são os alunos que estão esses alunos estão acima da média de 97. O que é 97? O ano de 1997, quando começou a fazer esses comparativos de resultados, tá? Esse fluxo é a taxa de aprovação alta, embora nós não atingimos o máximo, né, lógico, mas é uma nota de aprovação alta, tá bom? Pode passar, Carlos. Ficou bem pequenininho aí para vocês. Propositalmente eu pintei aí de azul, né? A primeira tabela, a tabela de cima, ela vem todo o histórico das taxas do IDEB, de 95 até 2023, são os valores atingidos, né? Então, lá em 2005, nós começamos no Brasil, tá? A primeira tabela aqui que o Carlos está mostrando é Brasil. Mostra o início dessa tabela, Carlos, por favor. Isso, 2005. Então, Brasil, olha só, a nossa nota era 3,5, né? E ela foi avançando. Se a gente acompanhar toda a trajetória Brasil, ela só vem avançando, né? Exceto no período de pandemia aí, que nós tivemos uma nota em 2021, 5,1, e o resultado em 2023, 5,0. Mas peraí, a pandemia não foi 2020, né? Foi. Porém, esses alunos realizam a prova a cada 2 anos. Então, o resultado apareceu aqui, ó, em 2023, tá? Isso é Brasil.
Carlos, vai lá para o finalzinho dessa mesma tabela. E agora vamos comparar assim, ó. A nossa nota em 2021 foi 5,1 e a média Brasil, né? E a nota Brasil 5,5, era a meta para o Brasil. Então, ou seja, nós estávamos ainda abaixo da meta esperada para o Brasil. O valor abaixo desse 5,5 é o valor da escola pública, tá? Então, a meta da escola pública no Brasil em 2021, 5,2, e escola pública no Brasil, 4,9, que foi a nota, tá? Eu destaquei em azul somente o ano de 2021, porque, embora nós temos o site, ele oferta os valores de nota de 2023, ele não oferta um comparativo para nós sobre a meta de 2023, somente a nota e não a meta. Então, por isso que eu pintei somente o 2021, para que a gente pudesse fazer um comparativo, né? Então, no Brasil, né, e tanto na escola pública, nós estávamos ainda abaixo da meta. Agora eu vou pedir para o Carlos descer a tabela, porque embaixo eu destaquei São Bernardo do Campo, né? A tabela funciona da mesma forma, ela tem todo um histórico aí dos indicadores, né? Começamos em 2005 com 4,2, e aí nós fomos seguindo, sempre avançando nos resultados, tá? A tabela também não mostra, né, a meta de 2023, então nós vamos fazer um comparativo inicialmente com 2021 do ensino fundamental. Em ensino fundamental, em 2021, nós tivemos uma nota 5,6, 2023 caímos, né, para 5,4, e estamos bem abaixo da meta que foi estabelecida para 2021. A meta estabelecida para 2021 foi 6,1, né? Então, esse resultado de 5,4, ele traz uma série de informações para nós, né? Mas, em específico, no ensino fundamental, é essa correção de fluxo tão marcante. Podemos avançar? Ou sobre o ensino fundamental, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação específica? O próximo slide, ele traz em forma de gráfico toda essa trajetória, né, do que foi projetado para o ensino fundamental e do que o município de São Bernardo alcançou, né? Então, vamos observar lá 2021, né, nós alcançamos abaixo do que era projetado, né, e 2023 o site ainda não traz a complementação deste gráfico. Utilizei um gráfico, uma cópia fiel realmente da fonte. Agora vamos partir, então, para o ensino médio. O ensino médio, da mesma forma, né? Nós tivemos aí, em 2023, uma nota de aprendizado 4,86. Se me permitem falar, é uma nota boa, né? Razoavelmente boa para as condições e para a realidade que nós vivemos de ensino médio, né? Os alunos ainda estão abaixo da meta de 97, mas eu considero boa se a gente for pensar em toda a trajetória que vem se construindo, né? Vejo o avanço. O nosso fluxo também é um ponto muito que pesa muito na nota, né? Lembra que lá no ensino fundamental o nosso fluxo era 0,97 e aqui no ensino médio 0,92. Lembrando que no ensino médio não existe mais a progressão continuada, o aluno ele é aprovado com nota satisfatória e também frequência, né? O que acaba ocasionando aí muita retenção, se a gente for pensar no perfil de aluno hoje do ensino médio, né? Algumas ações, como eu coloquei na reunião anterior, foram feitas, né? Eu coloquei uma série de ações aí implantadas para o ensino médio, uma maneira de corrigir aí essa distorção, tá? E a nota do ITEB, então, do ensino médio, 4,5. Agora vamos para o comparativo da trajetória desses valores, né?
Carlos, eu pedi para você dar um zoom de novo, né? Lá no início, em 2005, vamos falar primeiro de Nota Brasil. Então, Nota Brasil, nós começamos o ensino médio em 2005 com 3,4 e nós fomos seguindo sempre avançando, né? Nota Brasil. Pode seguir, Carlos. Paramos lá em 2021. Em 2021 com a nota 4,2 e 2023 avançamos bem pouquinho aí em 4,3, tá? A meta para 2021 era 5,2, então a gente ficou aí um ponto abaixo da meta, né? Brasil. As escolas públicas, né, também ficaram um ponto abaixo, a meta das escolas públicas eram 4,9 e as escolas públicas atingiram 3,9, falando de Brasil. Agora vamos falar de São Bernardo do Campo. Então, São Bernardo do Campo, né, 2017, estou trazendo os resultados a partir do que o site mostra para nós, né? Então, 2017 começamos com 3,9, avançamos 4,4, 2021 4,7, e não diferente do ensino fundamental, em 2023 o resultado caiu, né? Em 2021, a meta era 4,3 e em 2021 nós superamos um pouquinho essa meta, né? E não temos no site também descrito a meta para 2023, só temos o resultado de 4,5. No próximo slide, trago a trajetória em gráfico também, né? Uma cópia fiel do site do IDEB, do INEP. Pode avançar, Carlos. Tanto o projetado, né? Então, fica bem evidente para nós aqui, 2019, 2021, que o projetado estava de acordo com o que o município de São Bernardo do Campo, que atendeu o ensino médio, né? A rede do ensino médio, atingiu, estava dentro, né? E 2023 nós não temos ainda o valor do projetado, por isso que não está especificado aqui neste gráfico. Alguma consideração? Algum conselheiro quer fazer alguma consideração? Então, encerro a minha fala. Conselheira, eu queria te pedir uma gentileza para você depois, eu não sei se a conselheira Tânia está conosco, creio que não, né? Não, ela teve um problema, né, e não pôde participar. Tá, então a conselheira... Ela está. Não tinha visto você, Tânia. Oi, conselheira Tânia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Então, em primeiro lugar, agradecer, né, a apresentação da conselheira Nádia e agradecer aí a contribuição tanto da conselheira Tânia quanto da conselheira Nádia com relação aí aos observáveis do monitoramento do plano. A conselheira Tânia já vinha acompanhando o relatório de monitoramento, então eu só peço que depois, conselheira Tânia, dê uma olhadinha, né, por você fazer parte da comissão de monitoramento, se vocês desejam fazer algum acréscimo nos comentários com relação ao relatório que nós estamos elaborando em construção, né, porque quando nós começamos, salvo engano, ainda nós não tínhamos o resultado do IDEB, né, que foi ali em 14 de agosto, então verificar se há necessidade, ou se vocês querem complementar, enriquecer o relatório a partir dos resultados, ok, conselheira Tânia? Perfeito. Muito obrigada. Eu também queria fazer uma questão de ordem de encaminhamento, porque nós temos dentro do monitoramento do Plano Municipal de Educação as questões correlatas ao ensino profissional, né? Então, eu queria saber da conselheira Tânia e também da conselheira Nádia, em termos de contribuição, se nós conseguimos fazer algumas considerações a respeito disso, complementar ainda mais lá o relatório, tendo em vista as mudanças que ocorreram, né, com relação aos itinerários formativos. A conselheira Tânia acredita que isso é possível? Eu acredito que sim, porque realmente as mudanças aconteceram, várias parcerias, e nós estamos gradativamente
aumentando a oferta desse tipo de ensino. Então, podemos fazer sim. Perfeito, porque assim, além daquela questão da aferir quantitativamente as metas, né? Nós estamos procurando nesse relatório mais elaborado, que nós estamos ainda em fase de construção, mas justamente para deixar aí nessa fase de fechamento de ciclo algo mais robusto, é possível, então, que nós teçamos comentários, considerações, para além, né, da questão de percentual ou para além daquilo que nós realmente conseguimos aferir. Então, já de antemão também agradecendo, para o próximo pleno, essa é uma meta que ela ainda está para ser explanada aqui, porque nós estamos dividindo, né, equalizando as metas entre os plenos para não ficar muito cansativo para os conselheiros, ficar exaustivamente falando de várias metas ao mesmo tempo. Então, depois a gente formaliza isso por e-mail, conselheira Tânia e conselheira Nádia, para que vocês possam tecer as contribuições com relação a esse aspecto no próximo pleno, em especial as questões correlatas ao ensino profissional ou como o sistema estadual de ensino está lidando com a questão da formação dos jovens quanto a encaminhamento profissionalizante, tá ok? Combinado. Algum conselheiro quer fazer alguma pergunta com relação à questão do IDEB? A conselheira Priscila Matos, que é uma entendida do assunto, quer perguntar alguma coisa? Olha, é o momento das suas curiosidades aí com o sistema estadual. Na verdade, não, né? Quando a gente faz a análise do município, a gente também busca analisar o estado e as principais cidades, né? As cidades que têm mais de 100 mil habitantes também próximos, para ter uma ideia de como é que nós estamos, e também a nossa análise da nossa meta, né, o quanto avançamos com relação à nossa meta projetada ao longo das edições. E, de fato, a gente observa em todas, né, os municípios, durante o período pandêmico, essa queda significativa no IDEB, né, principalmente com relação à aprendizagem das crianças, muito menos, no caso do município de São Bernardo do Campo, muito menos com relação ao fluxo, mas mais com relação à aprendizagem naquele momento, mas também já vemos a aprendizagem, né, as crianças recuperando essa aprendizagem aí, garantidas aí pelos projetos de apoio que foram criados com relação à aprendizagem das crianças, né, para incentivar, para monitorar essas aprendizagens. Então, acho que, claro, com um índice diferente, o município de São Bernardo do Campo está também nesse aumento da nossa, né, crescendo aí nesse índice. Muito parecido, né, com índices diferentes, mas muito parecida essa trajetória. Muito obrigada, conselheira Priscila. Agora, a conselheira Caroline Takiuchi, suas considerações, já que é um assunto que ela também trabalha bastante. Só um momentinho que a Carol está com problema, né, no áudio, tá? Só um instantinho. Quer vir aqui? Perdão, pessoal, tive que atender o telefone. O que aconteceu? A Carolina está sem áudio, Rosângela. Ela está sem áudio. O telefone não está funcionando. Então, eu vou passar para a conselheira Vanessa Takigami para fazer suas considerações para fechar o assunto IDEB. Conselheira, por favor. Oi, Rosângela, boa tarde. Boa tarde, conselheira. Boa tarde. Eu vou precisar pedir desculpas, mas eu estava atendendo um caso, uma ligação, e eu não acompanhei nesse momento, exatamente nesse momento. Sem problemas. Vamos passar para a conselheira Tatiana. Olha lá, ela levantando a mão. Conselheira Tatiana, depois da Carol, você faz suas considerações. Caroline, você conseguiu acompanhar a apresentação da conselheira Nádia? Quer fazer suas considerações? Consegui. A conselheira Priscila trouxe para nós os observáveis que nós temos, principalmente com relação aos estudantes que finalizam o 5º ano aqui no ensino fundamental e dão continuidade no estado, né, em outra rede, e o nosso olhar, porque nós temos o olhar aqui para os anos iniciais, mas a gente sempre tem aquela perspectiva do ano seguinte. Então, aquele nosso estudante que estava aqui no 5º ano, no ano seguinte do outro IDEB, né, 2 anos depois, como ele está no estado, né, como ele foi, porque
a continuidade disso. Então, esse é sempre o nosso olhar na continuidade dos nossos estudantes. Acompanhei, e é interessante também a forma como a gente visualiza, né, nos anos iniciais, como a gente faz o nosso olhar aqui para os estudantes e como ele está consolidado na apresentação da conselheira Nádia, a gente conseguiu perceber essa diferença também. Acho que seria isso, a conselheira Tatiana. Oi, boa tarde, conselheiros e conselheiras. Embora, né, eu esteja aí há um tempinho, né, um pouco distante, né, do ensino fundamental regular, que estou atuando na educação, né, na seção de educação de jovens e adultos aqui na secretaria desde 2018, a gente tem aí uma certa interlocução com o ensino fundamental regular, né, aquilo que a Carol traz, né, um pouco daquilo, né, das expectativas da continuidade, né, pensando na qualidade desse ensino e considerando também, né, aqui, aquilo que até na nossa última reunião, né, a Nádia falou um pouquinho, né, da questão da correção de fluxo, esse olhar que vocês têm cuidadoso, né, em relação à idade, né, dos adolescentes, né, a gente observa que muitos estão vindo para a educação de jovens e adultos aqui da nossa rede municipal, que atende os anos, né, tanto os anos iniciais, né, mas aqui, né, eu acabo chamando atenção agora para os anos finais do ensino fundamental. A gente observa, né, logo que eu entrei aqui, eu lembro que a porcentagem, né, ficava por volta, né, considerando o nosso total de matrículas, era por volta de 8%, né, que nós tínhamos dos adolescentes. Hoje a gente já tem, né, um número aí aproximado de 20% das matrículas são esses adolescentes. Então a gente percebe, né, que alguns desses adolescentes que não estão conseguindo, né, concluir naquela idade que a gente fala, né, a idade correta, a idade adequada, vem para a nossa educação de jovens e adultos. Daí a importância, né, dessa interlocução e desses momentos aí da gente poder, né, socializar, tanto nós, né, aqui, né, né, quando a Pri trouxe, né, a Carol, né, também trouxe os nossos números, e a Nádia, quando ela traz, né, também essa experiência aí. A Nádia, né, pediu a palavra. Eu quero fazer uma colocação, né? Enquanto nós estávamos na discussão aí sobre o ensino médio, me veio realmente um estudo que nós fizemos aqui na diretoria sobre o atendimento do EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos, né? E hoje a rede estadual, ela conta com 10 unidades aqui na diretoria de São Bernardo, né? Com 10 unidades escolares que atendem alunos no formato EJA, né? E boa parte destes alunos, eu não sei precisar em unidades, né? Mas boa parte desses alunos vem realmente da rede municipal, né? Então, nesse estudo que nós fizemos, por exemplo, para o próximo ano, nós já estamos estimando cerca de 700 estudantes vindo da rede municipal, no formato EJA, para dar a continuidade no ensino médio aqui na rede estadual, no município de São Bernardo. Conselheira Joseleine? Boa tarde, queridos conselheiros, senhora presidente. Nádia, obrigada pela apresentação, muito importante, né, a gente dividir, a gente tem uma parceria bem próxima com a diretoria de ensino, né, assim, agora nesse semestre um pouco menos por conta das formações, né, das demandas formativas aí do Alfabetiza Juntos e tantas outras aí do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, mas assim, a gente, ao longo desses últimos anos, fez um estreitamento bem importante, né, com a diretoria de ensino, no sentido de nos reunirmos quase que mensalmente com pautas para que a gente discutisse exatamente a passagem dos nossos alunos, né? Não apenas a passagem nesse período, agora, que é de setembro, outubro, que a gente já começa a fazer as listas, né, e preparar todo esse processo aí, mas também no início do ano, de como vocês os recebem e quais são os estranhamentos que vocês têm
tanto na questão da leitura, quanto da escrita e da matemática. E eu tive a oportunidade de participar de várias dessas reuniões com a Valéria, com a Rita, que são aí da diretoria, e elas apresentaram, né, assim, um pouco do programa de vocês em relação à língua estrangeira, né, e outros programas bastante apropriados aí para a faixa etária dos adolescentes, né, que só compõem com a aprendizagem, eu digo, do ponto de vista da integralidade, vamos chamar assim, né, daquilo que a gente quer do ensino integral, não apenas do tempo integral, mas do ensino integral para todos eles, né, não tanto do tempo, mas da qualidade integral. Mas eu queria chamar a atenção, agora, neste momento, para uma questão que nós estamos vivenciando aqui no município já há algum tempo, né, e que você também chama a atenção, que é a questão do abandono escolar. Então, eu acho que esse é um forte desafio para a gente. A gente teve aí um período de pandemia, compreendo que 2022 a gente teve a retomada do processo presencial, ainda de uma forma bastante instável e medrosa por algumas famílias, né? Ainda com bastante receio de alguns retornos por algumas crianças mais sensíveis, mas a gente já viveu 2023 e quase que 2024 integralmente, né? Então, e a gente aqui tem a gente tem se debruçado, especialmente nesses últimos 2 anos, de uma forma muito intensa aqui na Secretaria de Educação, e tenho certeza que vocês aí no Estado também, na educação estadual, em trazer de volta esses alunos que a gente perde ao longo do ano, né? E aí a gente tem todo um processo de busca ativa, que inicia nas escolas, que depois passa por uma equipe especializada, que é composta pelo assistente social, com visitas domiciliares, com articulação com outras secretarias, para a gente, de fato, não perder ninguém. Mas, ainda que a gente se dedique a isso de uma forma muito esforçada, o nosso número ainda é assustador, não é totalmente do abandono, porque aqui a gente tem a regra, né, a regra de quando a gente dá o abandono oficial, digamos assim, né, no sistema. Mas a gente se preocupa com a baixa frequência, com aqueles alunos que não estão perdidos, vamos dizer assim, a gente não os perdeu, mas eles não frequentam a escola rotineiramente. Eles vão um pouco, eles faltam outro tanto, depois eles retornam, depois eles faltam mais um pouco. Então, essa instabilidade que, do meu ponto de vista, do que eu tenho visto aqui, né, na secretaria, quando a gente pergunta para a família, mas por que não vai, né? Qual é a sua dificuldade? O que a gente pode ajudar? Além das questões estruturais de transporte, distância da escola, etc., que são naturais, que a gente vai ter sempre, o que me salta aos olhos neste momento, e aí eu queria saber se no Estado vocês têm vamos dizer, essa visão, né, essa hipótese do porquê que as crianças faltam tanto nas escolas, né? A gente tem visto respostas que me chamam muito a atenção das famílias, no sentido de que eu não consigo levar ele para a escola. E eu estou falando de crianças pequenas, né? Eu estou falando aqui dos anos iniciais, a gente está falando de crianças de 6 a 10 anos. E a resposta das famílias é: eu não consigo tirar ele da cama, eu não consigo fazer com que ele vá, eu não consigo que ele tenha... e eu não estou falando do interesse pela escola, porque aí isso seria nosso, né? Eu estou dizendo de celular, né? Assim, ele fica o tempo todo no celular. Como ele não pode levar o celular para a escola, ele não vai para a escola, né? Ou... eu não consigo dominar, eu não tenho autoridade para mandar ele para a escola, porque aí ele diz que vai fugir, que vai sair de casa, que vai se matar, e eu fico com receio, então eu não forço. Então, a gente tem vivido algumas situações assim, que me chamam a atenção, que eu vejo que se tornam um pouco mais intensas no pós-pandêmico,
até pela experiência de ter ficado em casa há tanto tempo, acho que isso contribuiu, não tenho dúvida, mas a gente precisa tomar o pé de novo das nossas crianças, porque nós estamos perdendo as crianças da escola, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão do Estado em relação a essa questão do abandono, ou até da baixa frequência, que você não trouxe os dados de baixa frequência, entendi que são os dados mais críticos, né? Esses 0,97, 0,92, se tratam dos críticos, daqueles que foram dados como abandono, mas eles começaram com uma baixa frequência, né, em algum momento. O acompanhamento da busca ativa na rede estadual, ela é semanal, né? Nós utilizamos uma plataforma, que é o Aluno Presente. Os dados dessa plataforma, ele vem com base no registro do diário online, né? Do diário de classe do professor, que é online. Então, semanalmente, nós temos resultados. A direção, ela é orientada, ela faz a busca ativa, ela faz o diagnóstico das causas. A parte das causas vem de encontro com a sua fala, né? Vem por questões familiares. Então, os alunos menores, eles faltam menos. Quando eles vão avançando de idade, o número de faltas e o número de alunos flutuantes é aqueles que vêm, ficam uma semana sem vir, aí vem de novo, né? Conforme vai avançando, se aproximando com o ensino médio, vai aumentando, né? O interesse dos alunos e da família, não digo nem interesse, mas a necessidade da família para que a criança esteja na escola me dá a impressão de que vai se perdendo ao longo, né? Então, quando ele está lá no 6º, 7º, 8º ano, a família tem um acompanhamento mais intenso, né? E depois ele vai ganhando uma autonomia aí, que é dada pela família, e ele não consegue administrar muito bem isso, essa liberdade, e acaba se perdendo. Uma vez que ele acaba faltando, ele acumula dificuldades, né, de aprendizagem, defasagens, e ele vai perdendo cada vez mais o interesse pela escola, né. Com o acompanhamento dessa plataforma, a gente já observa resultados positivos. Claro, tem aquele aluno que a gente precisa fazer um encaminhamento mais aprofundado aí aos órgãos de proteção à criança, porque realmente estão evadidos ou estão numa situação de vulnerabilidade. Mas boa parte desses alunos a gente acaba conseguindo resgatar, sim, né, para que eles retornem para a escola e concluam aí a educação básica. Mas, assim, esse acompanhamento semanal, ele é fundamental. A escola, ela tem o nome dos alunos na ponta da língua, aqueles com dificuldade aí de manter a frequência na escola, e sabe cada caso a caso, né? Região de maior vulnerabilidade, claro que o número de faltas é maior, né? E eu nem atribuo muito isso à questão do transporte, como você citou, né? O transporte também é ofertado através do transporte fretado ou o passe livre para os alunos, né, irem, mas mesmo assim, na região mais vulnerável, a frequência é um pouco menor mesmo, né, até por questões estruturais, de família, né, financeiras, então realmente é menor. Mas observa a melhora, né, com esse acompanhamento semanal, observa a melhora, sim. Muito obrigada. Obrigada, conselheira Joselene. São considerações e reflexões importantes, porque são dados, né, que refletem na aprendizagem das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e determinam também aí um futuro nesse trajeto de escolaridade, inclusive afetando a questão depois do acesso ao ensino superior, né? Então, são questões que são bem importantes da gente fazer essa reflexão, e principalmente pensar em estratégias, né, para poder fortalecer ações que possam minimizar essa falta de interesse, essa falta de engajamento, essa falta de perspectiva, na verdade, no futuro, né? Porque a escola, ela é, na verdade, essa alavanca, né? Essa propulsão para que você possa depois se engajar no mercado de trabalho, ter uma participação de cidadania ativa. Então, são questões que nós temos que acompanhar e também sempre procurar buscar novas estratégias do que pode funcionar, né? Nós tivemos o ano passado, agora já como concretizado, a EJA EAD, né?
em algumas unidades escolares, agora nós temos em 5 unidades escolares, e a EJA-EAD, ela se mostrou uma ferramenta eficaz para essa questão do abandono escolar, né? Em virtude realmente de serem jovens, inclusive o público da EJA se alterou bastante, né, nos últimos anos, está cada vez mais jovem. Então, o jovem, essa questão do trajeto para chegar até a escola, essa questão da tecnologia, na verdade, ela acabar sendo um atrativo muitas vezes mais imperioso, mais forte do que a própria escola. Então, nós temos tido, não tenho ainda os dados, né, de 2024, mas nós pretendemos ainda este ano fazer uma reunião de avaliação, e geralmente a gente faz isso em novembro, né, com relação à EJA. Hoje já não é mais um projeto piloto, já é uma resolução que instituiu a EJA, porém é importante como instrumento de pesquisa, né, como uma das formas aí de minimizar essa questão do abandono, outras formas de acessar a escola, o conhecimento, enfim, também foi algo que aqui em São Bernardo tem dado certo, porque nós tínhamos, lógico, a gente não está falando do ensino regular, mas nós tínhamos, na questão da educação de jovens e adultos, um esvaziamento das salas de aula muito importante, né? Então, essa questão da EJA-EAD, ela, em primeiro lugar, como projeto piloto, e depois, como realmente implementado, está posta na rede, e embora, claro, né, sempre há algumas críticas, mas é mais exitoso do que fracassado, com certeza. Bom, acho que podemos encerrar esse ponto de pauta. Muito obrigada, viu, conselheira Nádia, obrigada, conselheira Tânia também. Então, fica aí um encaminhamento para o próximo pleno. Nós vamos observar as metas que ainda faltam discussão. E essa, então, da questão do ensino profissionalizante, eu vou pedir a colaboração de vocês naquilo que vocês conseguirem trazer para o conselho do que está sendo feito. Muito obrigada. Carlos, o próximo item da pauta, por favor. Senhora presidente, é a continuação do monitoramento com a conselheira Fernanda Abud. Perfeito. Então, em continuidade, né, a conselheira Fernanda Abud vai falar da meta 16, na perspectiva da gestão democrática e na perspectiva dos órgãos colegiados. Ela vai explanar um pouco de como funciona na prática, né, em situações reais, a questão da descentralização aí da gestão e o apostar, né, nas equipes diretivas das unidades escolares com relação à participação na gestão escolar. Carlos, pois não? Não? Também não? Agora? Ok. Passo, então, a palavra para a conselheira Fernanda Abud, que fará a sua apresentação. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Boa tarde. Carlos, você está com algum probleminha para poder projetar? Aí, obrigada. Muito obrigada. Então, como a Babinska já disse, eu vou falar um pouquinho hoje dos órgãos colegiados, na perspectiva de fortalecimento da gestão democrática e da política que essa secretaria optou, que é de descentralizar o recurso mediante os repasses às OSCs, né, representadas nesta apresentação de hoje pelas nossas APMs. Pode passar, por favor, Carlos. Pode passar. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje do Conselho de Escola e da APM, e a gente sempre vê aí uma certa dúvida, né, dos pedagogos em geral, com relação à diferença, né, do Conselho e da APM. Então, eu trouxe primeiro os pontos em comum, porque ambos os órgãos colegiados, eles são fundamentais no que tange às decisões coletivas e às ações compartilhadas. Ambos os órgãos colegiados têm a função, sim, de deliberar, de fiscalizar e de mobilizar. Mas aí nós temos especificidades de cada um deles, que eu vou tratar no próximo slide. Ambos podem ser regidos também por estatuto próprio. Na nossa rede, a gente tem o estatuto próprio da APM, mas a gente não costuma trabalhar com o conselho, né, no âmbito do estatuto. Pode passar, por favor, Carlos. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos específicos de cada um desses órgãos. Vamos lá. O Conselho de Escola,
ele tá muito relacionado às deliberações de cunho organizacional da escola. Então, um bom exemplo é o Conselho Mirim. Então, os estudantes se reúnem, eles fazem ali um diagnóstico, né, do que a escola está precisando, levam para discussão e trazem ali coletivamente encaminhamentos. Da mesma forma, o Conselho de Escola também vai atuar. Ah, então quer dizer que a APM não pode fazer isso? Pode também. A APM também tem toda essa tratativa com relação aos diagnósticos, à deliberação, porém, está centrado na APM a questão dos recursos. Então, a APM ela sempre vai ter o foco de pensar, a partir do que foi falado em termos de problemática, como eu vou conseguir viabilizar, né, mediante os recursos que ela recebe, as melhorias dentro do ambiente escolar. Ambos os órgãos, eles são constituídos por pessoas da própria comunidade também, né. Então, no nosso estatuto aqui do município, os pais, eles têm de participar do conselho deliberativo, mas principalmente, como tesoureiro e diretor executivo, né. Então, são os pais que assinam os cheques, os pais que têm esse cunho de fiscalização mesmo desse recurso. Pode passar, Carlos, por favor. Porém, é fundamental, né, que a escola compreenda, além, né, da questão conceitual, o que é a gestão democrática, né? Porque trazer os pais para a escola, a gente sabe que não é fácil, né? Agora, fazer os pais atuarem efetivamente na escola é mais difícil ainda, mas não é impossível. A gente tem várias práticas hoje que demonstram que isso não é impossível. Quando a comunidade se sente pertencente daquele espaço escolar, a gente vê transformações incríveis dentro da escola. Sou diretora de escola, né, nesta rede de ensino desde 2012. Na escola em que eu trabalhava, que eu me removi de lá, os pais eles já tinham ali um trabalho de acesso à escola aos finais de semana, sem a intervenção da SE. Então era os próprios pais da PM e do conselho que faziam esse gerenciamento, viabilizavam as atividades, né, para a comunidade. E eu tinha problemas? Tinha, mas poucos, viu, gente? Eu não tinha muitos problemas não, né, e eu conseguia conversar, eu conseguia atingir, né, as pessoas para que a gente evitasse aqueles problemas, né, que ocorriam. Eu não tinha depredação da escola, porque aquela comunidade, eles realmente compreendiam a escola como mais um espaço cultural, né, para que eles pudessem também acessar, né. Então tinha ali uma relação bem bacana, né, dentro da escola, e isso possibilitava as melhorias, né, manutenção da qualidade do atendimento às crianças. A gente conseguia de fato fortalecer a gestão democrática. Nós tínhamos decisões sim coletivas e compartilhadas, e no fim, isso só beneficiava a qualidade da educação pública dentro da escola. Até na implementação do Educar Mais, os pais foram muito parceiros, né. Então o pai parceiro não é aquele que vai para a escola só para poder ajudar na festinha, né, do sábado letivo. É o pai que compreende mesmo as decisões ali que a escola tem que tomar, que fala para o coleguinha da comunidade: "Olha, ao invés de você reclamar aqui, existe um fórum para isso. Vamos lá para a reunião? Vamos participar da reunião?". Todos os pais são membros natos da APM, né, todos, os pais e pros estatutários, né, oficiais estatutários, todo o quadro de profissionais estatutários são parte também da APM. A gente tem um órgão diretivo, né, que é formado pelo Conselho Deliberativo, pela diretoria executiva, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Especial. Então, este órgão que ali tem mesmo, né, a função de tratar dos recursos especificamente, mas todos os participantes da comunidade escolar são membros da APM, tá bom? Pode passar, Carlos, por favor. Vamos falar um pouquinho agora de números, né. 2023, a gente concretizou junto às APMs 177 ajustes. O que é o ajuste? É como se fosse um contrato, né. Então a gente faz o ajuste entre a unidade gestora, que somos nós, Secretaria de Educação, e a APM, que é a Organização da Sociedade Civil, a OSC, que faz a parceria e a gente forma um ajuste. Por que ele não é um contrato, né, como a gente tem aí, a gente contrata, faz o pagamento, porque ambos têm responsabilidades muito grandes dentro de um ajuste. Então a gente faz um repasse, mas o que você pactua, né, o objeto que você pactua naquele repasse, ele tem de vir ao encontro dos princípios da SE.
né? Então, você precisa prestar contas de acordo com a Lei 3019, né? Então, ali tem que ter uma parceria para que as coisas possam caminhar, beneficiando, né, o aluno lá na ponta, o estudante, e garantindo os princípios também aí da gestão democrática e da legislação que rege, tá bom? Para que a gente possa elucidar um pouquinho mais isso, eu trouxe um videozinho para vocês, que eu acho que é o nosso próximo slide. Espera um pouquinho que o vídeo vai vir. Eu sei que ele não estava abrindo na apresentação, ele estava separadinho. Rafael? Aí, Isso. inseriu, Tô colocando. gente. Obrigado. Divisão de Gestão e Controle de Ajustes. O que é preciso para ter uma boa gestão financeira na escola? Senhor diretor, por que está tão triste? Deixe-me ajudar. Vamos pensar em como podemos gerenciar a escola cada vez melhor? Com a participação dos membros da APM e do Conselho Escolar, é importante definir as necessidades e as prioridades da escola. Há um ciclo que é importante seguir. Vamos começar pelo planejamento. No planejamento será elaborado o plano de trabalho, documento essencial para a realização do objeto da parceria. As ações devem ser pensadas, executadas e avaliadas. O chamamento público é uma medida transparente e de incentivo à gestão democrática. A administração pública poderá dispensar o chamamento público no caso de atividades vinculadas à educação. Por meio do termo de colaboração é formalizada a parceria. A execução é o momento da realização das atividades planejadas. No Manual de Gestão constam as orientações para o correto procedimento desta etapa. Com foco nos orçamentos, compras e pagamentos. Há também a planilha de gestão para auxiliar no controle das despesas. O monitoramento e avaliação deve ser constante, com foco nos resultados alcançados pela instituição. O resultado de uma boa gestão financeira é a utilização correta dos recursos repassados, transformando a escola cada vez melhor para toda a comunidade. Fechando o ciclo, temos a prestação de contas. A prestação de contas é a demonstração dos resultados contábeis em relação às atividades previstas no plano de trabalho e entregue de forma eletrônica à secretaria. Todas as despesas serão analisadas nos aspectos qualitativo e quantitativo. Após, será encaminhada à Secretaria de Finanças para análise financeira e, por fim, ao Tribunal de Contas. Aí, obrigada, viu, Carlos? Então, esse vídeo a gente utiliza com as escolas para representar todo o ciclo que rege a execução dos recursos. Então, desde quando a gente faz a formalização da parceria, que a gente assina o termo de colaboração, até a hora que a escola precisa, a APM, né, prestar contas daquilo que foi gasto. O próximo slide é o slide do plano de trabalho. Isso. Então, vamos lá. Dentro do termo de colaboração, então, primeiramente, a gente renova o termo, né? Então, manda para a escola, eles fazem a leitura, eles assinam, devolvem para nós. Uma das etapas, né, um anexo do termo de colaboração é o plano de trabalho. O plano de trabalho é um instrumento que vai formalizar todo o planejamento financeiro que a APM precisa ter, né, para que ela consiga gerenciar bem os recursos. O plano de trabalho é uma etapa fundamental de planejamento. Por quê? Ali, o diretor vai destinar o que ele realmente precisa para o ano seguinte, junto com os membros da APM, e o conselho também pode e deve participar dessa etapa, para cada necessidade que a escola tem. Então, se a escola não tem clareza do que ela precisa desenvolver ali de manutenção no ano seguinte, ela vai destinar o recurso de forma errada.
né? Então, a gente sempre encaminha o plano de trabalho no final do mês de novembro, mais ou menos, para que na reunião de APM de dezembro, que acontece normalmente na primeira semana ou na segunda no máximo, eles consigam desenvolver conjuntamente o plano de trabalho, pensando o quê? Na avaliação do ano vigente. Então, o que a gente conseguiu esse ano? O que a gente não conseguiu fazer? Teve alguns, no meio do caminho, teve imprevistos que atrapalharam o planejamento? O que ficou, então, para o ano que vem? O que é fundamental? De repente, o que eu posso também pensar que é um piso que não está muito legal, mas ele está bom ainda, mas ele não está bonito. É prioridade dentro do que eu tenho de coisas que eu preciso realmente fazer no ano seguinte, um vazamento, um telhado, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que o plano possa retratar aquilo que a escola precisa. Para mim, o que é mais importante quando a gente tira o recurso, né, e passa para a escola, não deixa tudo centrado na SE, é porque as escolas têm as suas especificidades. Então, uma escola do pós-balsa, por exemplo, eu trabalhei lá, eu posso dizer com muita propriedade, ela traz as necessidades que uma escola aqui do centro não tem, né? Então, é muito importante que a comunidade participe e que a direção da escola, junto com a PM do conselho, consiga ter esse olhar que vai, inclusive, retratar no PPP da escola, né, quando isso é bem estruturado, e vai, de fato, ser um plano que vai nortear os recursos da escola no ano seguinte, tá bom? Pode passar, por favor, Carlos. O que nós temos no plano de trabalho? Quais são as linhas de repasse? O plano de trabalho ele funciona assim: existe um valor por aluno para cada segmento. Então, nós temos creche, ensino fundamental, educação infantil, jovens e adultos. Educar mais, a gente tem um repasse também maior, porque ficam na escola o dia todo, então o aluno custa mais, né? Então, a partir disso, é multiplicado. Então, tem um valor X por aluno, multiplica-se pelo número de alunos total da escola, e nós temos também os repasses fixos, como a Escola Linda e o Maker, por exemplo. Mas quais são as linhas de repasse que vão balizar esse plano de trabalho? Então, dentro do eixo pedagógico, nós temos o programa Aprendizagem Criativa, que ele vai trazer aí recursos para custear as atividades da informática, robótica, tecnologia, maker, jogos e gamificação, biblioteca interativa, sala de leitura e as atividades de artes, ateliê, corpo e movimento. Dentro desse eixo, temos também a ampliação cultural, estudo do meio, né, que vai propiciar que os alunos, que os estudantes possam fazer visitas educativas, né, e que a escola também possa contratar espetáculos, né, culturais e trazer para dentro da escola. O item aí, material didático e pedagógico, né, que vai viabilizar os materiais pedagógicos para apoio ao trabalho, né, como um todo. E o programa Escola de Portas Abertas, que é um programa que eu gosto bastante, porque ele vem mesmo fortalecer aí a questão da gestão democrática, quando a gente tem a escola, aos finais de semana, aberta para a comunidade, com propostas estruturadas e avaliadas, né? Pode passar, Carlos, por favor. Temos o eixo administrativo, que vai custear as despesas administrativas, secretaria, materiais de consumo, né, que a gente também, folha de sulfite, enfim, e a contabilidade, que é fundamental para a prestação de contas, porque tem partes específicas desse trajeto, desse percurso, né, dessa ação, que é um contador só que consegue realmente fazer, né. No eixo manutenção e estrutura, temos o programa Escola Linda, temos, que é a manutenção, né, do prédio, temos a manutenção de bens patrimoniais para aqueles equipamentos que, de repente, quebram, né, dão algum problema, então a gente tem que prever também as despesas para poder arrumar, né, mandar consertar. E temos os repasses de capital, que é para a aquisição de materiais considerados como bens permanentes. Então, equipamentos, né, armários, computador, enfim. E temos um repasse específico também de capital para a educação maker, tá bom? Pode passar, Carlos. Aí eu quis destacar aqui para vocês que a gente teve aí nesse ciclo, né, 2022 e 2023, alguns repasses que a gente fez adicionais. A gente fez aí aditamentos complementares de recursos, para poder balizar algumas ações que ocorreram ao longo do ano. A gente não conseguiu prever isso no ano anterior. Por isso que a gente coube, né, um aditamento complementar de recurso para essas despesas. Então, a avaliação do CAED eram muitas páginas, né? Foi necessário aí um aporte financeiro para poder custear a impressão, né, dessas provas.
Escola Linda complementar. Nós ficamos, quem é da rede já há um bom tempo, a gente ficou aí um bom tempo com uma administração que optou por não descentralizar o recurso. E isso causou problemas de manutenção grandes nas escolas. A gente ficou muito tempo sem uma intervenção adequada para lidar com os problemas grandiosos que nós tínhamos de manutenção aí dentro das escolas, né? E foi necessário que a gente pudesse disponibilizar para a nossa rede repasses complementares para poder lidar com esse problema que veio aí no acúmulo dos anos. E foi positivo, a gente está com escolas bem bonitas hoje, escolas né, que estão aí, diminuiu muito os problemas das escolas mediante esses repasses que a gente conseguiu viabilizar. O programa Dignidade Menstrual é um programa que veio para atender as meninas né, na idade menstrual, dos 4º e 5º anos. Então, hoje nós temos a distribuição dos absorventes né, para essas meninas, e também existe um repasse específico para essa finalidade. A gente também repassou o ar-condicionado para trocar todos esses equipamentos das salas de informática, né, que já estavam há um bom tempo, então foi um repasse também específico para essa finalidade. A VCB, das escolas que tinham projetos simples, que não dependiam de uma ação de outra secretaria para conseguir viabilizar, também passamos. E como uma política de enfrentamento à defasagem das aprendizagens provindas da pandemia, a gente também fez um repasse complementar de estudo do meio, para que toda escola pudesse fazer pelo menos 2 passeios, né, sempre com esse objetivo, né, de que o conhecimento aí fora dos muros escolares pudessem também vir a potencializar, né, que os meninos aprendessem mais e melhor. Pode passar, Carlos, por favor. E aí a gente colocou umas fotos, né, de algumas escolas, dos antes e depois dos repasses, né, como as escolas melhoraram aí, né, as suas condições, não só de manutenção, né, e também de qualificação de trabalho, né, de aquisição de brinquedos, de materiais e tudo mais. Pode passar, por favor, Carlos. Aqui temos a cobertura, né, uma escola que não tinha aí a cobertura, então o acesso dos pais em dias de chuva era complicado, então conseguiu viabilizar a cobertura, né, para poder entrar dentro da escola. Pode passar. Aqui espaços de berçário, né, pintados, revitalizados. Aqui telhados, né, porque parece uma coisa boa, mas a gente tinha tanto problema de telhado, gente, isso interfere, né, de uma forma muito negativa na rotina da escola. Então, conseguimos aí também, né, muitas escolas que hoje não têm mais essas infiltrações por conta desses repasses que foram bem assertivos. Pode passar, Carlos. E aí só um exemplo, né, de uma escola que teve bastante cuidado para poder fazer a entrega dos absorventes, né, teve todo um trabalho aí pedagógico, né, para que as famílias recebessem com muito carinho e as meninas se sentissem também acolhidas, né, nesta entrega desse material. E aí é isso que, né, acho que vai retratar que quando os recursos públicos são bem gerenciados, né, executados dentro da escola, só quem tem a ganhar, né, são as crianças, a comunidade escolar, né, e eu, né, pela minha experiência de diretora, sem o recurso e com o recurso, quando a gente tem de fato uma comunidade participativa, órgãos colegiados participativos, a gente faz sim um excelente trabalho, né, isso auxilia muito a escola na qualidade do trabalho desenvolvido. Então era isso, Carlos. Obrigada. Dúvidas, estou à disposição aqui para responder. Muito obrigada, conselheira Fernanda, então, trazendo aí essa questão da gestão descentralizada, né, da gestão democrática na prática. Algum conselheiro gostaria de fazer alguma pergunta? A Renata, né, que é representante aqui dos pais. Renata, tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Tem acompanhado essas ações na escola? Não tenho perguntas, não. Eu acompanho desde a creche, né? Então, eu entendo isso que a Fê explicou, né? De destinar os recursos, né? E tem as porcentagens também que você não pode mudar, tem as verbas que você pode, se sobrou, direcionar para uma outro destino, né? Tem umas que não pode mexer, mas tem outras que pode mexer, se sobrar um pouco para uma outra
como falar, uma outro gargalo que a escola tenha. Isso mesmo, Renata. Se for de custeio, a gente pode sempre justificando, né? Sempre a PM, né? Justificando em ata, a gente consegue usar o recurso de forma ainda mais assertiva. Alguma outra pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta. 2 perguntas. Sim. Embora eu possa até saber a resposta, mas eu gostaria que a conselheira Fernanda fundamentasse, né? Havia uma prática, não vou falar antigamente, porque não é um antigamente tão distante assim, né? Mas que as APMs, então, as associações de pais e mestres, elas podiam, né, fazer eventos na escola e angariar recursos apartado do recurso repassado pela secretaria. E aí eu queria saber, para além, né, da concepção pedagógica, as suas considerações sobre isso. Então, Babinska, a APM, se a gente fosse levar mesmo à risca todo o potencial que a associação tem, ela poderia fazer muito mais do que ela faz. A gente fala aqui no âmbito da escola, né? Então, eu entendo que a APM poderia sim, sem ser no espaço público, usar um outro espaço para poder desenvolver outras atividades, né? Talvez não só para angariar fundos, mas para poder fazer uma palestra para a comunidade, por exemplo, pegar um agente de saúde, né? Usar outros espaços também que eles tenham na comunidade para poder desempenhar a função que a APM tenha. Mas essa, sim, eu não acho ruim. Eu acho que se a APM puder, né, viabilizar recursos também de outras formas para poder auxiliar, né, a comunidade escolar como um todo, entendo que é produtivo, né? Só não podemos usar o espaço escolar para isso, porque é um ambiente público, né? Mas um outro espaço, entendo que é positivo, sim. Acho que fortalece aí a APM, também auxilia a escola, né? Então, eu considero uma ação bacana. Mas há uma questão com relação à equidade, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente não pode usar o espaço público, né? Uhum. Ok, e a outra pergunta frente às deliberações que ocorrem, tendo em vista que o diretor executivo, o primeiro tesoureiro, né, são eles aí que, na prática, têm os seus CPFs e os seus nomes, né, nos cheques, enfim. Como que a gente trabalha a questão quando há impasses com relação ao uso do recurso? Existe um voto imperioso, o diretor é quem decide, o diretor escolar, como que funciona isso? Como assim, Babinska? Vamos supor, o pai não... Quando você tem um diretor escolar bastante habilidoso, ele consegue fazer essa mediação, inclusive apresentando as reais necessidades da escola, né, e já traçando encaminhamentos daquilo que é prioridade ou não. Porém, aquele que vai realmente assinar o cheque e pagar, né, o que foi decidido é o diretor executivo e o tesoureiro. Eu né? entendi. Então, quando há um impasse, a gente sempre espera que não ocorra, mas quando ocorre legalmente, Como proceder? que funciona essa decisão? Tá. Vamos lá. O diretor, ele é membro nato do Conselho Deliberativo. Por quê? Porque numa situação dessa, né, o diretor, ele tem a autonomia para deliberar. Né? Então, se a gente tiver um impasse, eu já tive uma situação assim, às vezes os pais eles não conseguem compreender a necessidade do investimento para uma questão de ordem mais pedagógica, por exemplo, né? E aí eles não querem. Então, quando o diretor, se ele for ainda o presidente, seria o adequado, né? É melhor ainda, né? Então, os diretores que são presidentes, eles ficam ainda mais confortáveis nessa situação. Mas como o diretor, obrigatoriamente, ele é membro do deliberativo, então é mais fácil da gente conseguir conduzir. Mas a gente tem que sempre privar pela relação, né, Babinska, com os pais. Então sempre tem que ter um jeitinho ali dos pais compreenderem que quem está no dia a dia da escola, quando a gente fala da questão pedagógica, é de fato o corpo docente, né? Então a gente também tem que envolvê-lo na rotina pedagógica para que ele possa compreender, né, as necessidades de cunho pedagógico que a escola tem. Né? Então, acho que tudo vai também de como a gente vai fazendo essa relação com os pais, vai construindo isso junto com os pais, para quando a gente tiver um impasse, não ser tão complicado assim a gente conseguir definir um encaminhamento, né, que agrade aí a todos. Ok, muito obrigada. Algum conselheiro tem alguma outra pergunta? Conselheira Joselene? Eu tenho uma dúvida que é sobre as doações. Se há possibilidade, né,
da PM receber doação, não estou falando em dinheiro, tá? Porque, assim, para não confundir com a época que eu estudava e que tinham os carnezinhos de doação, que não eram bem os carnezinhos de doação, né? Eles eram o carnezinho da PM, chamado de doação, mas eles eram obrigatórios para todos os alunos, e aí cada um contribuía com quanto podia. Mas não é disso que eu estou falando, que eu acho que a gente já superou, né? Não é dessa parte. Espero em Deus que a gente tenha superado em todo o Brasil, né? Mas a gente não é disso. Eu estou dizendo assim, quando há uma possibilidade, por exemplo, da PM receber uma doação de uma empresa, por exemplo, de algum equipamento, de algum material que seja interessante para a escola, que tenha pertinência após a análise, né, da equipe escolar, tenha pertinência ao trabalho, né, não é qualquer doação, mas passada por essa análise, se existe alguma orientação sobre isso em relação à APM. Pode, não pode, quando pode, como é que funciona aqui em São Bernardo? Isso é possível, sim. Nós temos um edital de doação. Então, qualquer doação que for feita, né, para a PM, ela precisa passar por esse edital. Então, a gente segue todos os trâmites que estão no edital para poder fazer a doação, e ok. Né? E aí você até pode colocar o patrimônio né, no equipamento que for doado, por exemplo, porque está todo balizado ali pelo edital de doação. Tem uma documentação que baliza, né, a aquisição, entre aspas, né, dessa doação para a escola. Tá bom? Conselheira Rosa. A minha pergunta era sobre o patrimônio, você acabou respondendo. Então, se for um bem permanente, ele pode ser patrimoniado como se fosse um comprado pela própria Secretaria de Educação. Isso, porque quando você doa e fica em posse, né, da escola, a gente pode colocar a plaquinha, tem de colocar a plaquinha, porque vamos supor que a gente ganha ali um computador, aí ele quebra. Se eu não tiver, eu não posso nem fazer uma manutenção, se a SE tiver alguma ata disponível, né, para poder auxiliar, eu não posso utilizar porque eu não tenho a plaquinha de patrimônio, né? Então, tudo que for dentro da escola, de guarda da escola, a escola recebeu, né, a gente faz aí a plaquinha desde que tenha sido tudo formalizado pelo edital de doação, tá bom? Tá certo, obrigada, Fernanda. Conselheira Ana Paula. Eu acho que só complementando o que a Fernanda trouxe, mesmo quando itens de equipamentos, né, de informática, precisa fazer uma consulta do bem ao setor de suporte da educação para avaliar se é possível fazer a integração desse bem por meio de termo de doação ao patrimônio da unidade escolar. Porque às vezes a gente pode receber um patrimônio que pode dar trazer mais prejuízos com relação à manutenção do que incorporando ao patrimônio da escola, do que fazendo a aquisição de um outro bem. Então, quando é equipamentos de informática, sempre consultar o setor de suporte para avaliar se aquele bem, de fato, pode ser incorporado ao patrimônio da escola, no caso da prefeitura, né? Sim, Ana, depois que a gente recebe a doação, até para que a gente possa passar pelo patrimônio, né, quando você encaminha para lá, eles já vão também fazer ali uma análise, né, se é passível ou não de colocar a plaquinha, tá bom? Mas só se for algo assim bem antigo, né, que não contribua com a prática da escola. Mais algum conselheiro gostaria de fazer alguma pergunta? Muito obrigada, conselheira Fernanda, pela sua apresentação, acho que foi bem elucidativa, né? Em continuidade à questão do monitoramento do Plano Municipal de Educação, além daquelas já acordadas aqui com as conselheiras Tânia e Nádia, para o próximo pleno, nós continuaremos na perspectiva da gestão democrática e nós apresentaremos no Conselho, né? Será apresentado aos conselheiros as possibilidades do protagonismo juvenil, né? Protagonismo das crianças com os conselhos mirins, que também são representativos de órgãos de instâncias de decisão, ainda que não tenham uma decisão como uma PM constituída, mas nós precisamos também conversar um pouco sobre isso, como envolver, né, as crianças, no caso, as crianças da rede municipal, mas também os grêmios estudantis, com relação aos maiores. São os próximos encaminhamentos aí para o próximo pleno.
Carlos, próximo item da pauta, por favor. Bom, então, com relação à resolução 34, acho que nós recebemos um ofício, né, Carlos? Carlos? Sim, senhora presidente. Em tela. Então vamos lá. A senhora Rosângela Babinska, presidente, divulgação da resolução de matrículas e transporte escolar 25. Senhora presidente, considerando o artigo 205 da Carta Magna, que preconiza a educação galgada como um direito fundamental a ser promovido pelo Estado e incentivado pela sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 939496, a qual dispõe os princípios e diretrizes que asseguram o acesso à educação como direito, e em especial disposto em seus artigos 3º e 4º, que observam a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, bem como o dever de Estado com a educação escolar pública. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 869/90, o qual estabelece que toda criança e adolescente tem direito a uma educação que o prepare para o seu desenvolvimento pleno, para a vida em uma perspectiva cidadã e o qualifique para o mundo do trabalho. Considerando o vigente Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/14, e o estabelecido no Plano Municipal de Educação, Lei número 6447/2015, considerando ainda o período pós-pandêmico, no qual estudos demonstram sérios prejuízos acarretados pelo longo período de suspensão de aulas presenciais à educação de crianças, jovens e adultos, e destaca a importância da busca ativa como estratégia de combate à evasão e abandono escolar, considerando a importância de um planejamento assertivo da rede de ensino e das unidades escolares que a compõem, tendo como pilares os princípios de igualdade e equidade, priorizando um atendimento de qualidade que contemple a necessidade dos munícipes. A Secretaria Municipal de Educação, responsável por emanar diretrizes e orientações balizadas por legislações vigentes a todas as unidades escolares que compõem a rede municipal de ensino e as entidades parceiras, torna pública a Resolução de Matrículas e Transporte Escolar 2025, Resolução número 34 de 2024, e solicita colaboração quanto à ampla divulgação. Encaminhamos anexo à referida resolução e informamos que também está disponível no portal da educação por meio do link. Sendo que havia para o momento, subscrevemos o presente, transmitindo nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Silvia de Araújo Donini, secretária de Educação. Então, a senhora secretária remete ao Conselho Municipal de Educação a resolução 34. E qual é o papel dos conselheiros municipais de educação neste contexto? É a ampla divulgação a todos os nossos contatos, munícipes, professores, colegas, né, em especial para as crianças que não estão na rede de ensino. Então, nessa a fase que nós estamos aqui, hoje nós estamos já em 19 de setembro, e as inscrições para novas crianças, novas matrículas, elas vão até o dia 25 de setembro, apenas considerada as inscrições dentro do prazo regulamentar. Então, olha lá, o Carlos está projetando, né? Esta é a faixa, as inscrições de novos estudantes para 2025 serão efetuadas no período de 2 a 25/9, as escolas municipais e parceiras. Então, é muito importante o papel dos conselheiros nessa divulgação, porque todas as famílias das crianças que ainda não estão matriculadas, se procurarem a escola no dia 26 de setembro para frente, elas já não são encaixadas dentro desse prazo regulamentar, né? E aí a Secretaria Municipal de Educação, ela necessita de um planejamento para acomodar as crianças. Então é feito um esforço, né? Muito robusto para que essa informação chegue aos munícipes, chegue às pessoas da nossa convivência, inclusive a Secretaria Municipal de Educação, na figura da secretária Silvia Donini, envia também a diretoria de ensino, envia para a Câmara de Vereadores, né? Envia para diversas secretarias que estão com os munícipes lá na ponta, então a Secretaria de Saúde, em especial, que é uma outra secretaria também, portas abertas como a nossa, né?
Porque quanto mais a informação circula, mais assertivo será o planejamento. Então, todos os munícipes, né, que procuram depois, elas já não conseguem entrar nesse planejamento que contempla as crianças já a partir das aulas de fevereiro, né? Que eu não tenho agora aqui de cabeça, se vai ser dia 1º ou dia 2, enfim. Isso está sendo ainda deliberado em calendário, mas enfim, para que a sua criança, né, a criança do seu conhecido, a criança do seu vizinho, a criança da amiga da sua avó, enfim, qualquer criança esteja em nossa rede municipal de ensino, principalmente as crianças fora da faixa de ensino obrigatório. Então, qual é a faixa de ensino obrigatório? Dos 4 aos 17 anos. A Lei de Diretrizes e Bases, ela determina, né, que dos 4 aos 17 anos é o ensino obrigatório. Então, embora também façam as inscrições, essa é uma matrícula totalmente imediata, né? Por quê? Primeiro, porque não há nenhum tipo de concorrência com relação a essas vagas, né? E quando não há ofertada a vaga mais próxima da residência da criança, se ultrapassar de 1.500 metros, a criança é transportada, mas é compulsório, né? É direito da criança e dever da Secretaria Municipal de ofertar a vaga. Mas, quando nós falamos das crianças menores, então os bebezinhos, né? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, aquelas crianças que estão ali, principalmente na faixa etária de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, essas crianças, elas não estão dentro da faixa de ensino obrigatório. Então, o direito da criança, né, e a opção dos responsáveis. Porém, para aqueles que fazem essa opção, eles precisam fazer a inscrição até dia 25 de setembro, para que possa ser acomodada toda essa demanda, né, tanto nas creches parceiras, que hoje são 45, quanto nas unidades escolares, nas demais unidades escolares, que são 175, caminhando aí para 177, né, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Educação já publicou, aqui acompanhando no Conselho, uma unidade escolar, 2 unidades escolares de período integral novas, né, a EMEB Regina Dulce Donatelli e também a EMEB Ministro Paulo Renato, ambas de educação em tempo integral, uma para educação infantil e outra para ensino fundamental. Porém, principalmente os pequenininhos, eu peço o esforço de vocês, né? A secretária nos remete ao seu ofício, ela confia aqui no trabalho do conselho, então espalhem essa notícia, né? Existem restrições com relação ao trabalho da Secretaria de Comunicação no período eleitoral, então, em geral, todos os anos, a Secretaria de Comunicação, a gente vê nos outdoors da cidade essa chamada, nós vemos nos posts em redes oficiais, porém, o período eleitoral traz restrições para não configurizar, foi muito perfeita essa palavra, gente, perdão, para não configurar propaganda, enfim, nós sabemos que não é, né, mas enfim, então, ainda mais forte esse ano, essa divulgação está nas mãos mesmo dos educadores, né, nas mãos, nas bocas, nos ouvidos, enfim, então, esse é o esforço, então tem que falar, gente, que é até dia 25. Se a família procura a escola lá em novembro, ela não vai ter vaga? Sim, ela terá vaga, porém ela não está nesse primeiro chamamento, cuja publicação se dá em 30 de outubro. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Conselheira Fernanda? Eu tenho uma dúvida. Vamos supor que o nenenzinho nasceu em agosto, mas a mamãe só quer colocar ele com 8 meses. Ela já pode fazer a inscrição, porque ela não vai conseguir que a criança frequente a escola em fevereiro, ela não quer. Não, aí ela vai ter que se virar e fazer a inscrição lá em fevereiro. Estou falando que é um caso de alguém que eu conheço e que eu preciso esclarecer essa dúvida. Existe uma regulamentação na resolução a respeito das gestantes, tá? Certo. E ela pode fazer a inscrição e depois ela tem que apresentar a documentação que o nenê, né, que deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, no caso de quem está gestante, eu não sei se a Patrícia Vívolo está conosco, ela estava com uma demanda externa hoje. A Ana Paula pode ajudar? O ingresso da criança, a criança tem que nascer até a data do início da matrícula. Se a criança não nascer até o início das matrículas, que no caso é em outubro, pelo cronograma da resolução, então, infelizmente, não vai poder fazer a matrícula da criança. Só fazer uma nova inscrição fora do prazo. No caso, ela já nasceu.
Agora Ela já já nasceu, mas a mamãe não quer levar, é isso? A mamãe não quer colocar ela em fevereiro, entendeu? A mamãe quer colocar ela um pouquinho mais para frente, quando ela estiver um pouquinho mais velha. Então, mas a recomendação é que ela faça a inscrição. Ela faz a inscrição. Ela faça a inscrição, Tá. tá? Isso. Por quê? Porque se ela fizer depois do prazo, aí a chance dessa criança já Da vaga, né? dos 8 meses é muito grande. Tá bom. Então, a recomendação é que Obrigada. se faça a inscrição, monitore, e aí depois ela tome as decisões ali enquanto família. Tá bom. Mais Obrigada. alguma pergunta, conselheiros? Carlos, próximo item da pauta. Senhora presidente, próximo item da pauta são informes e outros assuntos. Nós temos as justificativas de ausência das conselheiras. A conselheira Luciana informou que está afastada para tratamento de saúde, por isso não pôde comparecer a essa plenária. A conselheira Carla justificou sua ausência por estar participando de um congresso. A vice-presidente Patrícia justificou sua ausência por estar fruindo de licença-prêmio. E eu acho que foram só essas 3 que justificaram sua ausência. Sobre a recomposição, foi publicado no Jornal Notícias do Município de 13 de setembro, semana passada, a portaria 10.256, de 9 de setembro, que nomeou finalmente aí a conselheira Nádia Beltrán Pereira como conselheira suplente da representatividade da Diretoria Regional de Ensino, em substituição a Edneia. E temos aí nossa próxima reunião, na penúltima semana de outubro, dia 18, penúltima sexta-feira. Perfeito. Isso. Carlos, muito obrigada. Algum conselheiro quer fazer alguma consideração final ou podemos encerrar? Então, agradeço a participação. Mais uma reunião aí concluída, pauta concluída. Hoje, olha só, vou dispensar os conselheiros mais cedo. Olha que felicidade, sexta-feira, todos sorrindo, abrindo a tela. Carlos, deixa eu ver as carinhas dos conselheiros. Pessoal, muito obrigada. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.